Muito boa tarde a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir? Ótimo. Vamos então começar o nosso webinar de hoje, onde vamos falar aqui um bocadinho sobre a morfologia do cão. E já sabem que se tiverem alguma dúvida no decorrer do webinar, coloquem-na logo pelo chat, de modo a que eu possa esclarecer, não havendo aqui a meio nenhum ponto para colocarem as vossas dúvidas. Portanto, vamos começar aqui a falar sobre a morfologia. Antes de falarmos propriamente da morfologia do cão, vamos explicar aqui o que é a morfologia. Morfologia vem do grego morph ou morpho, que significa forma, e o logos, que significa estudo. Portanto, aqui o que nós vamos ver é a forma exterior, neste caso o que nós vamos ver é a morfologia exterior do animal, ou seja, vamos estudar aqui a morfologia exterior do animal, neste caso do cão. Portanto, como diz aqui nesta frase, diz morfologia externa, a aparência externa de um ser vivo. Porque é que é importante nós sabermos qual é que é a morfologia e sabermos quais são os nomes adequados a chamar a cada zona? Para que principalmente nós consigamos falar todos a mesma língua. Ou seja, para que quando nós falamos de uma zona específica durante o trabalho, durante uma formação, seja o que for, consigamos todos saber a qual zona é que nós nos estamos a referir, ou que a pessoa que está a falar se está a referir. Depois também é igualmente importante para que nós consigamos aplicar as técnicas exatas na altura certa e na zona específica, porque quando nós temos, seja uma técnica de esquia, seja uma técnica de colocação, por exemplo, de um penso ou de outro instrumento médico qualquer, nós vamos colocar numa zona do animal. Portanto, é importante que nós saibamos a morfologia de modo a que nós consigamos utilizar as técnicas também da forma o mais correta possível. Vamos passar agora aqui por várias partes do corpo do cão. Vamos começar pela cabeça, depois vamos passar para a parte do tronco e depois para a parte dos membros. E como eu vos disse, se tiverem alguma dúvida ou se eu estiver a avançar muito rápido aqui em alguma parte que vocês não estejam a perceber, por favor interrompam-me de modo a que eu vos consiga esclarecer desde logo as vossas dúvidas. Ora então, começamos aqui pela parte da cabeça, ou seja, a morfologia craniana. O que é que nós temos aqui na morfologia craniana? Nós temos o número 1 que está aqui referente à zona do nariz ou trufa. Dê-me só aqui um momentinho que o meu segundo ecrã não está a querer funcionar. Dê-me só aqui um bocadinho que eu não sei porque isto não está a querer funcionar em condições, só para eu poder também estar com o cursor por cima da zona específica para conseguir explicar. Peço desculpa por este pequenino problema técnico que não vos está a afetar a vocês, mas a mim está-me a afetar e eu acho que não estou a conseguir resolver, portanto eu vou tentar fazer a mesma, mesmo sem ter o cursor em cima. Está bem? Se entretanto o meu ecrã voltar a aparecer, eu posso passar com o cursor em cima. Ora então, como eu estava a dizer, temos o número 1 que está aqui referente ao nariz ou trufa, que é a zona do nariz propriamente dito. Pode-se chamar nariz ou pode-se chamar trufa, está bem? Pela sua aparência idêntica a uma trufa, daí ter esse nome. Depois, a seguir, temos o número 2, que é o olho. Está aqui a apontar para um dos olhos. Existem dois olhos, portanto não é necessário estar a apontar para o outro também. Portanto, vamos ter aqui a zona número 2, a zona do olho propriamente dita. Depois vamos ter com o número 3, também bastante fácil e de fácil identificação, temos aqui a zona da orelha. Ou seja, são as orelhas, como vocês sabem, existem vários tipos de orelhas que são mais pendulares, orelhas que são mais eretas, ou seja, mais levantadas, com capacidade erétil, e ainda outras, como por exemplo, as orelhas, por exemplo, do Jack Russell, que tanto podem estar levantadas como podem estar baixas, que são as chamadas de semi-eretas. Portanto, nós temos aqui, com o número 3 representado, as orelhas do cão.
Depois, com o número 4, temos a zona da fronte, que é esta zona para onde está a apontar aqui a setinha, que é a zona entre os olhos e que vem até ao cimo da cabeça, que normalmente, se nós fôssemos fazer aqui uma analogia com a nossa morfologia, chamaríamos de testa. Está bem? Esta zona aqui, que se chama fronte, é como se chamasse a zona da testa. Está bem? Portanto, é precisamente a zona de onde está aqui a seta do 4 a apanhar até ao cimo da cabeça. Portanto, aqui vamos chamar fronte. E mais uma vez peço desculpa de não estar a conseguir passar aqui com o cursor em cima para vos mostrar, mas fiquei aqui sem ecrã, portanto não consigo ter noção de onde é que o cursor estará. Depois, com o número 5, nós temos a chanfradura nasal ou stop. Também pode ser, um dos nomes é stop. Porquê é que ele tem este nome de stop? Porque se nós formos acompanhando com o dedo aqui o número que nós temos aqui, que é o 6, que é o chanfro, que é como se fosse o nariz, nós chegamos ali ao pé da zona entre os olhos e vai-nos fazer quase como se fosse um bloqueio, não é? Ou seja, faz ali quase como se fosse um degrau. E então essa zona chama-se stop mesmo por causa disso, porque o nariz para ali, é como se tivesse um stop. Portanto, o nome real desta zona é chanfradura nasal, e vem lá está de chanfradura nasal porque a zona do nariz, ou seja, esta zona aqui do chanfro, como se fosse a cana do nariz, chama-se chanfro, está bem? E também pode ser chamado de stop. É precisamente onde está o início da setinha do número 5. Vocês conseguem ver aqui entre os olhos, faz ali parece que um degrau, vocês conseguem também ver ali muito bem. Depois, com o número 7, temos a zona do lábio e com o número 8 temos a zona da face ou bochecha, que é esta zona aqui atrás do lábio. Vocês conseguem ver que o lábio termina numa zona e depois a seguir existe aqui uma zona entre o olho e a parte e o final do lábio, correto? Vocês conseguem ver aqui que existe aqui uma zona que, se fizéssemos novamente uma analogia à nossa morfologia, chamaríamos de bochecha. Portanto, é mesmo aqui que é esta zona aqui da face. Muito bem. De seguida, vamos então avançar. Eu suponho que não haja dúvidas aqui desta parte das regiões cranianas. Se entretanto também surgirem dúvidas, eu volto atrás. De seguida, temos aqui a zona do pescoço. Que a zona do pescoço não é que tenha aqui não é que tenha aqui zonas propriamente ditas, tem aqui a zona da barbela, apenas, que vocês conseguem ver muito bem. Eu voltei a ter ecrã, portanto já consigo ter aqui o cursor novamente. Vocês têm aqui a zona da barbela, estão a ver aqui neste basseant, vocês conseguem ver aqui que faz estas duas pregas muito grandes aqui no pescoço. Há cães que têm mais, por exemplo, se nós formos ver aqui este pipet, nós vemos que não existe barbela, não é? Ou seja, não temos aqui esta zona proeminente. Ela está lá, não é tão visível. Mas no pescoço temos aqui apenas esta zona que conseguimos ver aqui muito bem, que se chama a zona da barbela, que são estas pregas que nós temos aqui e que aqui neste mastim também se conseguem ver aqui muito bem. Portanto, é assim a única zona morfológica importante que nós temos aqui no pescoço. Depois nós podemos ter vários tipos de pescoços. Ou seja, podemos ter desde o pescoço médio arredondado, que é como temos, por exemplo, aqui neste Staffordshire, que temos aqui um pescoço médio e arredondado, que é como se fosse aqui o pescoço mais normal, e depois podemos ter variações a este pescoço mais normal, que é o pescoço retilíneo e comprido, ou seja, um pescoço mais comprido do que o normal e também mais estreito do que o normal, que é aqui como o pescoço deste whippet, que nós conseguimos ver aqui, ou então um pescoço mais curto, quase como um pescoço quase inexistente, que é aqui aquilo que acontece neste bulldog, está bem? Portanto, nós podemos ter aqui este pescoço, como vocês conseguem ver, ou seja, quase não existe diferenciação entre o final do crânio e o início do tronco. Temos aqui uma zona muito curtinha, ou seja, temos aqui um pescoço curto. E estas são aqui as diferenças entre os vários tipos de pescoços. Avançando ainda, temos aqui a zona do corpo. E aqui já começamos a ter
mais zonas propriamente ditas. Ou seja, temos aqui logo desde o início a zona do garrote, que está aqui com o número 1. Nós aqui com o número 1 conseguimos identificar aqui a zona do garrote. E que zona é esta? É a zona entre as duas espáduas, que é esta zona daqui, bem, que não está aqui escrita e eu estou-vos a dizer, aqui a zona da espádua, que equivale às escápulas, que é o osso que está aqui dentro, que é quase como se fosse a nossa omoplata. E então, a zona onde elas se unem, que faz o ponto mais alto do cão, tirando a cabeça e o pescoço, chama-se o garrote. E é aqui que se mede a altura dos animais, está bem? Dos quadrúpedes, a altura dos animais de 4 patas é sempre medida aqui pelo garrote, está bem? Ou seja, é esta zona daqui, daí esta zona ser bastante importante. Depois de seguida temos a zona do dorso, que é este planalto aqui que nós conseguimos ter aqui, ou seja, esta zona que vem aqui mais plana, é a zona do dorso, que começa no garrote e termina no ponto seguinte, que é o lombo ou rim. Porquê é que tem este nome de lombo ou rim? Primeiro temos aqui os músculos lombares, esta zona lombar, e depois também porque temos aqui localizado os rins. Portanto, daí adotar este nome também, porque vamos ter aqui a zona dos rins. Depois de seguida, vamos ter com o número 4 a zona da garupa, que é toda esta parte aqui de trás, está bem? Esta parte daqui de trás, quase como se fosse chamado a zona do... como se fosse aqui a zona do rabo, está bem? Aqui com uma analogia para nós seria aqui a zona da garupa. E depois com o número 5 temos aqui a cauda. Também poderemos ter caudas mais compridas, caudas mais curtas. Portanto, temos aqui com o número 5 a cauda. A Diana colocou aqui uma dúvida: não pode ser apelidada de cernelha, que refirma ao garrote? Sim, poderá ser chamado de cernelha, sendo que cernelha não é um nome tão tipicamente português, está bem? Cernelha é um nome que é utilizado, é mais um nome popular do que um nome técnico. O nome técnico, morfologicamente falado, será garrote, está bem? Popularmente pode-se chamar de cernelha também, mas o correto será chamar aqui de garrote. Depois, com o número 6, temos aqui a zona do flanco. E a zona do flanco é esta zona que está aqui delimitada por esta linha cor de laranja, que vocês conseguem ver aqui. E esta zona é a única zona mole que nós temos aqui na zona da lateral do cão. Ou seja, nós vamos ter aqui as costelas, que vêm mais ou menos até aqui, que está aqui com o número 9, mas que elas vêm mais ou menos até aqui. Ou seja, até aqui nós vamos ter sempre osso, está bem? E depois temos aqui o membro posterior, que vem aqui com o osso do fémur, ou seja, ele acompanha aqui, e nós vamos ter aqui uma zona mole, onde nós conseguimos palpar o abdômen. E então esta zona daqui chama-se a zona do flanco, está bem? É uma zona aqui mais mole, é a zona do flanco. Depois, com o número 7, vamos ter a zona do ventre, que conseguimos ver aqui nesta zona daqui, toda a parte inferior do cão chamamos a zona do ventre, e com o número 8 temos a zona da virilha, ou seja, esta zona aqui de pele mais fina que une o membro ao resto aqui do ventre. Com o número 9, como eu já vos disse, vamos ter aqui a zona das costelas, está bem? Poderá ser costelas ou costados, há quem chame também costados e não está errado. E depois com o número 10 temos a zona peitoral, está bem? A zona peitoral ou peito, que é aqui esta zona entre os membros do animal. Não confundir peito com o local onde estão inseridos os tetos, está bem? Esta zona de peito adota o nome dos músculos que estão por baixo dele. E aqui temos os músculos peitorais, está bem? Daí esta zona ser peitoral ou peito. Acontece que na espécie humana os tetos estão localizados na zona do peito, ou seja, na zona dos músculos peitorais, mas nos outros animais não estão, está bem? Na zona
aqui na espécie dos cães está localizada em toda aqui a sua zona ventral, que tem vários pares de tetos, ou seja, tem 5 pares de tetos, mas, por exemplo, se estivermos a falar de um cavalo, de uma cabra, de uma vaca, já tem os tetos localizados aqui numa zona mais caudal, ou seja, aqui numa zona mais perto da zona inguinal. Está bem? Portanto, não confundir uma zona com outra, está bem? Portanto, aqui será ventre, apesar dos tetos estarem aqui, das mamas estarem aqui, e aqui à frente é que é o peitoral, e isto devido aos músculos peitorais, está bem? Não fazer aqui a confusão quando tentamos fazer a analogia com a morfologia humana. De seguida, vamos falar aqui um bocadinho dos membros anteriores e posteriores. E aqui as coisas, se calhar, podem começar a complicar um bocadinho. Eu vou, só para fazer aqui um refrescamento daquilo que foi falado até agora, nós temos aqui com o número 1 temos a zona do garrote, com o número 2 temos a zona do dorso, que é esta zona plana aqui, e depois aqui temos a zona do rim ou lombo, como eu tinha dito. Aqui atrás vamos ter a zona da garupa e depois, a partir daqui, vamos começar a adicionar nomes novos que ainda não falámos aqui hoje. Eu vou começar aqui pela zona do membro anterior, está bem? Começando aqui de cima para baixo, está bem? Eu não vou respeitar a ordem que temos aqui de números, de modo a ser mais fácil pegarmos num membro de cima para baixo, está bem? Mas vou explicar todas as zonas. Ora então, aqui com o número 11 vamos ter a zona da espádua. Lembram-se de eu há bocado de falar aqui na zona da espádua. Eu vou só pôr aqui a imagem que ficava aqui, correto? Nós estamos a ver este cão de uma zona mais diagonal, daí ela aparecer aqui um bocadinho mais de lado, mas é esta zona toda aqui. Depois, aqui vamos ter a zona do ombro, está bem? Aqui ao lado do peitoral. Aqui seria a zona peitoral e aqui iremos ter aqui de lado a zona do ombro. De seguida, aqui vamos ter a zona do braço, que vem daqui do ombro até aqui abaixo à zona do cotovelo, está bem? Aqui, desde este pontinho daqui, se calhar aqui nesta imagem até é mais fácil. Estão a ver aqui ombro, aqui cotovelo e esta zona aqui, a zona do braço, está bem? Aqui onde eu estou a passar o cursor agora. O cotovelo aqui de lado, o ombro aqui à frente e o braço aqui nesta zona. De seguida, para baixo do cotovelo, vamos ter a zona do aqui a zona do antebraço, está bem? Que vem aqui neste cão, visto ser aqui um Doberman, é um antebraço bastante alongado, que nós conseguimos ver aqui, que vem aqui desde o cotovelo até aqui à zona do carpo, está bem? Temos aqui toda esta zona aqui que se chama antecarpo. Há quem chame também isto de canela, está bem? Não está totalmente errado, mas o mais correto é chamar antebraço. Depois, daqui em baixo temos aqui a zona do carpo, está bem? Aqui a zona do carpo. Para vocês terem uma noção, esta zona daqui, se fizéssemos uma analogia à nossa morfologia, seria aqui a zona do pulso, está bem? É precisamente como se fosse o nosso pulso e chama-se carpo. Abaixo do carpo nós vamos ter os metacarpos, está bem? Embaixo do carpo nós temos os metacarpos, que estão aqui localizados, que vêm aqui desde a zona do carpo até chegarmos à pata propriamente dita, que neste caso aqui vamos chamar de mão, porque é um membro anterior, está bem? Quando formos para o membro posterior vamos ver que se chamará de pé. Está bem? Só fazendo aqui novamente uma revisão disto, ou seja, temos aqui a zona da espádua, a zona do ombro, do braço, aqui do cotovelo, aqui do antebraço, aqui do carpo, aqui do metacarpo e depois aqui embaixo do metacarpo vamos ter a zona da mão, está bem? Ou pata. Poderá também ser aqui, poderemos também chamar aqui de pata anterior, se tivermos aqui a falar referente mesmo aqui à zona dos dígitos, ou seja, aqui dos dedos propriamente dito do cão.
Se passarmos para o membro posterior, o que é que nós temos aqui? Vamos ter zonas idênticas, está bem? Mas que vão mudar ligeiramente o nome. E vamos perceber isso quando viermos aqui para esta zona de baixo. Aqui em cima, o que é que nós temos? Temos a zona da nádega, aqui atrás. Toda esta zona aqui chama-se a zona da nádega. E aqui, com o número 9, nós vamos ter a zona do joelho. Está bem? Equivale precisamente ao nosso joelho. Está bem? Vamos ter aqui a zona, daqui o fémur, temos aqui a tíbia e a fíbula e temos a patela também aqui. Portanto, é precisamente como se fosse o nosso joelho que está aqui. Portanto, aqui nesta zona vamos ter a zona do joelho. Abaixo do joelho, nós vamos ter a perna. Portanto, vamos ter aqui toda esta zona daqui, que é a zona da perna, aqui, que vem desde aqui do joelho até chegarmos aqui ao tarso, está bem? Aqui vamos chamar a zona da perna, precisamente como em nós. E onde é que a nossa zona da perna termina? Termina no calcanhar, correto? Termina no pé, que tem o calcanhar. Portanto, aqui esta zona do tarso, que é como se chama esta zona aqui, que é aqui esta zona aqui, é como se fosse o nosso calcanhar. Está bem? Nós andamos, o nosso pé assenta toda esta parte aqui no chão. Está bem? Portanto, daí ser um bocadinho diferente, mas nós assentamos toda esta parte aqui no chão, daí isto ser idêntico ao nosso calcanhar. Depois, abaixo do tarso, vocês lembram-se, nós aqui tínhamos o carpo na mão, não era? No membro anterior tínhamos o carpo e abaixo do carpo tínhamos o metacarpo. Se nós aqui temos o tarso, abaixo do tarso vamos ter o metatarso. Está bem? Portanto, aqui, entre o tarso e o pé, nós vamos ter aqui o metatarso, que é esta zona toda daqui. Está bem? É aqui o metatarso, que depois termina com a zona do pé propriamente dita. E terminei aqui a parte que eu tinha para vos transmitir da morfologia externa e queria agora saber se têm alguma dúvida, se houve algum ponto que eu passei um bocadinho mais depressa, que possam não ter percebido tão bem ou se têm dúvidas. Por favor, coloquem aqui pelo chat se têm dúvidas daquilo que eu vos transmiti aqui hoje sobre a morfologia do cão. Não aparenta haver dúvidas. Ninguém tem nenhuma dúvida. Todos compreenderam aqui a morfologia do cão. Muito bem. Depois, entretanto, também teremos numa nova data a morfologia do gato, onde as jornas têm os mesmos nomes. Está bem? Portanto, nós aí vamos conseguir também fazer, quem assistir depois a esse webinar também, poderá ter aqui uma revisão tem aqui uma revisão daquilo que foi falado aqui sobre este webinar. Aqui a Ana diz, na pata do cão, como se pode chamar entre os dedos do cão? Chamam-se a pele interdigital. Está bem? É aqui a pele interdigital, que é quase como se fosse, o nome dela mais técnico é uma membrana interdigital. Está bem? Que é o nome dela. É mais desenvolvida nos gatos e eu irei mostrar imagens dela na zona, na parte dos gatos. Está bem? Que é um bocadinho mais desenvolvida. Está bem? Vitória diz, já viu este webinar com mais informação.
A informação do outro webinar é precisamente igual aqui. Essa parte das extremidades distais que está a dizer era principalmente aqui sobre as membranas digitais, que eu irei falar mais aprofundadamente na parte do gato, tá bem? Porque elas são mais desenvolvidas e iremos falar mais pormenorizadamente nessa fase, tá bem? Mesmo em relação às orelhas, eu aqui expliquei essa parte, não mostrei imagens, mas nos gatos iremos falar, até por causa da proeminência da abertura em V, que é mais proeminente nos gatos, e na parte dos gatos iremos abordar mais pormenorizadamente essa parte, está bem? Houve aqui, lá está, zonas que eu falei, só que iria estar aqui informação sobre os cães de partes que não são tão desenvolvidas em todos os cães. Sabemos que, por exemplo, as membranas, estas membranas interdigitais são mais desenvolvidas em cães com aptidão natatória, por exemplo, cães de água, mas todos os outros cães não as têm desenvolvidas, têm os dígitos bem, como se fossem os dedos, não é? Bem distanciados entre eles. Nos gatos já é mais comum terem estas membranas sempre todas mais desenvolvidas, e daí eu ir falar mais sobre essa parte nos gatos. Está bem? Foi só mesmo aqui um arranjo de atualização para também não estar a falar repetidamente das coisas em dois webinars, visto que eles também serão próximos um do outro. Muito bem, mais dúvidas que tenham? Não tem mais dúvidas? Muito bem. Ora então, não aparentando haver mais dúvidas, agradeço imenso terem assistido a este webinar e já sabem, irá haver em breve webinar sobre a morfologia do gato, onde iremos, para além de estar a rever zonas que falámos aqui, a falar aqui de partes mais específicas que são mais desenvolvidas nos gatos. Portanto, é uma questão de depois também assistirem ou em direto ou gravado. Está bem? Portanto, muito obrigado a todos por terem assistido a este webinar e já sabem, se no decorrer do vosso estudo tiverem alguma dúvida, é só colocarem pelo campus virtual, que será esclarecida assim que possível. Portanto, muito obrigado a todos, uma boa semana e bom estudo.